Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, que renovam em nós o prazer da sua audiência. Por isso, recebam nesta oportunidade os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje continuamos estudando a Palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica Dominical, que são cuidadosamente bem preparadas por pessoas capacitadas. E hoje a lição é da autoria do ilustre pastor Gerson Brum, e que tem como título Joel, canal humano para promessas divinas. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história de Joel, o profeta usado por Deus para anunciar sobre a vinda do Espírito Santo e suas realizações. Segundo, perceber que o dia de Pentecoste é cumprimento profético, manifestação de poder e início da missão evangelizadora da Igreja. E, por fim, praticar, entendendo que o envio do Espírito Santo aconteceu depois da ressurreição e assunção de Jesus Cristo. Sua missão? Revelar a obra redentora da cruz. Esta lição tem como texto áudio o que nós encontramos no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que leio, abro aspas. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Textos bíblicos que foram selecionados e que são textos bíblicos inspirativos. Joel, capítulo 2, versículos 15 a 17. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa para o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Outro texto, Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Abro aspas. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. A introdução desta lição também é interessante. Desde o Antigo Testamento, o Senhor tem usado homens e mulheres ao longo da história para, em algum momento específico, e principalmente se tratando do texto verotestamentário, fazer, agir, falar, realizar, manifestar suas ações e seus propósitos. Lemos em diversas passagens no Antigo Testamento como homens realizaram ações
sem nenhuma habilidade para as tais, como, por exemplo, Bezalel e Alioabe na construção e ornamentação do tabernáculo. Confira lá em Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 6. Saul, que profetizou com os profetas. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos de 1 a 13, entre outros, para que projetos, propósitos e ações específicas fossem realizados em determinado tempo e momento da história. O Novo Testamento, em virtude da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e sem restrição de tempo, local, espaço, momento, dia. Aleluia! Mas por quais razões claras o Senhor deixou o Espírito Santo para a igreja? Porque derramou o seu Espírito sobre seus servos e servas. Ainda hoje há propósitos claros pelos quais Deus derramou seu Espírito à igreja. Há uma missão e uma chamada bem estabelecida pelo próprio Senhor à sua igreja. Hoje nossa intenção é tratar sobre as razões de um avivamento e este derramamento atual sobre a igreja. Quais os propósitos de Deus com esta ação do Espírito Santo sobre a igreja, como veremos. Ponto 1. A manifestação do Espírito após uma situação complexa. Confira lá no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 15 a 17. O profeta Joel, bem como quase a totalidade dos profetas do Antigo Testamento, profetizou tragédias, desgraças, fome e seca sobre a nação dos hebreus, com a finalidade de arrependimento genuíno. E neste caso não foi diferente. Como o próprio texto menciona, abro aspas, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Fecho aspas. Joel capítulo 2, versículo 2. Houve uma grande e terrível praga de gafanhotos que trouxe grande calamidade e destruição para toda a nação. O gado, as sementes e toda a lavoura pereceu, conforme o relato do primeiro capítulo desse livro, ao ponto de até mesmo os elementos do culto a Deus cessarem. Confira lá, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 9. Fazendo um paralelo com o Novo Testamento, lemos no livro de Atos dos Apóstolos um momento de muito medo, angústia e tristeza por parte dos discípulos do Senhor, pois o Mestre, há pouco menos de 50 dias, havia padecido, sofrido e sido morto pelos judeus. E, segundo lemos na história, havia temor de que os discípulos de Jesus também fossem exterminados, como pensavam os mestres da lei ter exterminado Jesus. Quando Cristo foi assunto aos céus, aproximadamente 500 testemunhas oculares. Isso está registrado na Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Então, aproximadamente 500 pessoas presenciaram o fato e também ouviram a ordem. Fiquem em Jerusalém. Lucas capítulo 24, 49 é que registra este fato. Mas o fato é que após todas estas orientações e manifestações de Cristo,
380 destes provavelmente deixaram o círculo dos discípulos, conforme temos os textos bíblicos, Atos, capítulo 1, versículo 15. Ao lermos as duas situações em destaque acima, observamos que momentos de dor, angústia, ansiedade, pavor cercam os dois episódios. No entanto, em ambos os casos, observamos de que forma o Senhor providenciou algo extraordinário para as situações. A profecia de um grande e tremendo dia, que seria o derramamento do seu próprio Espírito sobre toda a carne, e o cumprimento de tais promessas no dia conhecido como o dia de Pentecostes. As semelhanças desses dois momentos da história bíblica é que ambos precederam momentos de muita oração, clamor, busca, arrependimento, para que a mudança e transformação atual daquele momento pudesse ser realizada como de fato foi. Se em Joel os ministros estavam acuados e entristecidos porque já não havia mais sacrifícios, ofertas, cultos a Deus, o profeta Joel convoca um ajuntamento solene com orações, busca, rasgar do coração e não das vestes. Os discípulos, trancados no cenáculo, receberam uma visitação inesperada do Espírito Santo, a ponto de não poderem conter tamanha ação. E como dizem as Escrituras, foram vistas línguas como que de fogo sobre eles. E então falava das maravilhas de Deus, em altas vozes e na língua nativa daqueles que ouviam das grandezas de Deus. Uma aplicação para refletir as situações complexas e difíceis fazem-nos buscar com mais intensidade ou a Deus ou nos fazem cessar as orações ao Senhor. O Espírito Santo continua com livre acesso em nossas vidas ou as preocupações e angústias nos fazem cessar este canal da ação de Deus em nós? Vamos ao ponto número 2. Na manifestação do Espírito Santo, há propósitos estabelecidos. Joel, capítulo 2, versículos 27 e 32, tem este registro. Todas as ações do Espírito Santo sobre as pessoas são sempre para propósitos e alvos estabelecidos pelo próprio Deus, e nunca por desejo ou capricho dos homens. Quando lemos o texto destacado no verso 27, observa-se a soberania de Deus e que não há outro nome. A sua glória é destacada e a honra pertencem somente a Ele. Aqui aprendemos que não precisamos correr para cá ou para lá, ou que a mão de Deus está aqui ou está acolá, como alguém pudesse ser detentor da presença eterna que enche o mundo. A manifestação, o poder, o derramar de Deus acontece conforme Ele quer, na hora que Ele determina, sem necessitar de esforço humano para tais ações. Então, ao lermos os versos 28 e 29, quando o seu nome é exaltado, ou seja, nada compete com a glória de Deus, somente Ele é o centro do culto e não dispositivos ou mecanismos para que isso ocorra.
entendemos aqui o significado da liberdade para o Espírito de Deus agir. Então ele vem e se manifesta sobre toda a carne. Não há distinção. Todos são alvos do que o Senhor quer manifestar. Confira isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Um pouco mais, versos 30 e 31, os sinais de Deus também se tornam visíveis nos céus. Os muitos testemunhos de avivamento ao redor do mundo e as transformações de vidas, da economia e até mesmo da natureza, como a balneabilidade de águas, fertilidade e frutos da terra, entre outros. Podemos dizer que, quando as pessoas buscam a Deus e ao derramamento do Espírito Santo, até a geografia, o local, o ambiente é impactado com o poder de Deus. Com estas verdades podemos dizer que quando há verdadeiro avivamento, não há escolha de uma denominação ou igreja em especial. Uma região é totalmente transformada e impactada pela manifestação divina. Mas a pergunta é: por que razões Deus assim se manifesta? Quais são as realidades sobre estas manifestações visíveis de Deus sobre todos os homens? A resposta é simples. Está lá no verso 32. O alvo de toda a manifestação do Espírito Santo e do seu poder tem o propósito de salvação de todo o ser humano. Nós, como servos de Deus e sendo o canal de suas manifestações, precisamos corrigir a visão de que a manifestação não é para os lugares escondidos, como apenas nos montes, nas vigílias restritas aos membros da igreja ou alguns retiros espirituais isolados. Não! Ao contrário, o Senhor não restringe suas manifestações, ainda que a igreja tente reservar para si momentos e locais especiais, como se fosse possível segurar as águas profundas e purificadoras deste derramamento, como se fosse possível conter o sol da justiça com as folhas de uma pequena árvore. O Senhor age como quando, no momento em que Ele quer, no carro, no ônibus, no avião, nos bancos das praças. Louvado seja o nome do Senhor. Uma aplicação. E você, meu caro irmão, meu caro aluno, meu caro amigo ouvinte, está disposto a deixar que o Espírito Santo se manifeste também sobre a sua vida? Vamos ao ponto número 3. A manifestação do Espírito e sua missão. Manifestar a obra da redenção de Cristo. Atos capítulo 2, versículos 23 a 33. Como um canal da manifestação do Espírito Santo nestes dias, você e eu precisamos compreender o propósito principal para este derramamento. Proclamarmos a obra de redenção de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Nos dias do profeta Joel, houve uma conclamação ao povo de Israel
para o arrependimento de pecados, a fim de que houvesse redenção para toda a nação. E assim se deu naqueles dias. Já nos dias dos discípulos que receberam as línguas repartidas como que de fogo, muitos ouviram das grandezas de Deus em suas próprias línguas e confessaram: Irmãos, que faremos? Você encontra esta pergunta angustiante dos discípulos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. E hoje não é diferente. Deus, através do Espírito Santo derramado sobre nós, nos capacita a manifestação, a manifestar as grandezas de Deus aos perdidos e pecadores, para que reconheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Toda manifestação sobre os servos e servas é para que estes sejam impulsionados a ir e testemunhar com poder e ousadia os feitos do grande Senhor. Ou seja, o derramamento do Espírito não se restringe à necessidade de obtermos dons, aumentar a visão e audição espiritual e fiquemos apenas, entre aspas, no cenáculo. Mas para que outros vejam a manifestação do poder de Deus e desejem render suas vidas a Jesus, reconhecendo nele como Senhor e Salvador. A aplicação disso tudo que temos falado, nos objetivos da lição, no praticar, temos a seguinte afirmação: o envio do Espírito Santo acontece depois da ressurreição e assunção de Jesus Cristo. Sua missão: revelar a obra redentora da cruz. Você está disposto a ser um canal humano para o cumprimento destas promessas divinas? Conclusão do que temos falado até agora. O Espírito Santo foi derramado por propósitos muito bem estabelecidos. Foi uma mudança em todas as áreas para o povo de Israel nos dias do profeta Joel. Depois, logo após 10 dias, Jesus ser assunto aos céus, o mesmo Espírito que visitou Israel agora não foi retirado. Cremos que, através da ação e da manifestação do Espírito Santo, os homens são convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Confira no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8. E assim convertidos ao Evangelho Salvador e Redentor de Cristo Jesus. A missão foi dada à igreja, ou seja, aos servos e às servas que hoje são cheios deste Espírito em as suas vidas, para que sejam testemunhas, com todo o poder e ousadia, conforme os apóstolos no primeiro século pediram ao Senhor, que ainda hoje atua através do seu Espírito. Atos capítulo 4, versículos 23 a 32. Que este mesmo Espírito Santo lhe abençoe, lhe capacite com unção especial. Amém.